O senador Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, garantiu que a chapa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sem partido, está praticamente resolvida e no momento, eles não cogitam outro nome para disputar as eleições ao lado do petista. Em entrevista ao Estadão Broadcast, o parlamentar defendeu que Lula apresente uma coalizão ampla de forças a fim de vencer o presidente Jair Bolsonaro do PL no pleito deste ano. Para Randolph, Alckmin tem a capacidade de ajudar nessa articulação. Ângelo Rigon. São dois grandes desafios, né? Da esquerda voltar a acreditar no Lula, que o PT nunca foi esquerda, pelo menos quando estava no poder, e o Lula convencer o pessoal de que ele mudou, de que ele pode, abrindo o leque, ele possa ter mudado, inclusive em relação à esquerda. Na verdade, na minha opinião, eu não gosto de falar essa palavra na verdade, mas na minha opinião, o que vai unir essa turma toda é a possibilidade, a garantia máxima que, se for possível, de ganhar no primeiro turno. Se for para isso, o pessoal vai topar o que lhe for oferecido. Fora isso, vai continuar como aconteceu nas outras eleições. A própria esquerda cria ramificações e ninguém elege ninguém e fica lá se matando feito doido. Eu acredito que o pessoal está maduro o suficiente, mas, de novo, repito, a eleição não é amanhã, tem muita coisa para acontecer. Vai que aparece um outro nome aí. Então, nada está definido, embora a coisa esteja começando a se desenhar. Vamos ver o que vai acontecer. Okay. Eu não apostaria em esquerda e direita numa hora dessa. Professor Itamar. Bem, primeiro parece que os moristas já desistiram do Moro, né? Não sei porquê, mas desistiram. Lula e Alckmin é só o fim do teatro das tesouras. O PSDB e o PT sempre foram, digamos assim, duas faces da mesma moeda. Faziam a revisão, a revezamento no poder do governo central. E depois houve um certo desentendimento, mas ambos são socialistas. Este é o ponto. Tanto que o Fernando Henrique Cardoso vem já de uma tradição socialista, ele se vangloria, de ter desfilado entre as barricadas de Paris de 1968, junto com Jean Paul Sartre. É isso, esse é o Fernando Henrique Cardoso, é esse o PSDB, que é um partido que trabalha na perspectiva do chamado socialismo fabiano, que é socialismo, enquanto que o PT faz mais o linha dura, uma mistura de Gramsci com Saul Alinsky, com Lenin, essa coisa aí, que vai mais no tropeço, prevalecendo mais a questão do tropeço, mais a questão, digamos, da revolução mais dura. Mas ambos fazem parte da mesma proposta. Estão juntinhos, de onde nunca deveriam ter se separado. Vamos lá, o francês, a gente tem já durante as eleições uma crescente em votos nulos, brancos e também de abstenções. Dá para falar que hoje a briga é para converter esses votos? Não, eu diria que esses votos são praticamente a quarta via, né? Quem conquistar esses votos tem um handicap para subir lá para a presidência da República. Agora, na guerra, no amor e na disputa pela presidência da República, parece que vale tudo e está confirmado, né? Essa união aí que ninguém esperava e não se sabe, como bem disse o Ângelo, se vai prosperar. Porque até a eleição, gente, tem muito tempo ainda, muita água vai rolar, muitos acertos, muitas conversas, Bom, e hoje, por exemplo, um fato mais ou menos novo, recebeu a certidão de nascimento do TSE, o União Brasil, né? Sim. União Brasil, que tem uma força de 7 senadores e 81 deputados. É lógico que alguns vão debandar aí pro lado do Bolsonaro, mas como a União Brasil tem 800 milhas para gastar na eleição, ele vai conquistar muitos deputados que se vendem por muito ou por pouco, e ele deve ser uma força que, pro lado que ele pender, vai dar também
uma boa vitamina aí, uma vitaminada em alguma candidatura. Mas sobre os votos nulos e brancos, eu acredito que quem está mais nessa vibe aí é o Moro. Ok. O Celestino, concorda com o Francês? Essa questão, você tem uma chapa que está juntando o Lula e o Alckmin tem uma boa... um bom feedback ali no estado de São Paulo, foi eleito, perdi as contas de quantas vezes foi eleito, quantas vezes deixou o mandato também no meio para concorrer à presidência da República. Você tem a União Brasil hoje, que foi algo importante que o Francês tocou, essa crescente na abstenção de votos, brancos e nulos, e fica nessa briga. Qual que é o balanço que a gente tira disso tudo? Primeiro que Randolph não tem credibilidade alguma, né, de garantir alguma coisa pro Lula e pro Alckmin. O que me preocupa é tornar essas pessoas limpas, né? Lula, né, um bandido costumaz, né, do dinheiro público. O Alckmin, que desviou verba, né, da merenda escolar, está pagando, tá sendo processado ainda, né, não foi julgado ainda em São Paulo. Então, tentar limpar essas pessoas que estão ao redor desse pessoal aí, brincar com o sentimento da população que foi extorquida por tantos anos, né? E agora todo mundo parece que está junto e misturado, né, como a gente já imaginava isso, e agora eles não escondem mais, porque se dá credibilidade para eles, né? O consórcio Globo, né, comandado pela Globo, limpou a ficha dele através do ministro Fachin, uma parte do STF, e agora a população cai no engodo, né, de que existe terceira via. Não existe terceira via, né? É Jair ou já era, né? Se não tiver voto no Jair, né, se começarem a pender para o Moro, os Amoedos da vida de 2018, essa turma vai voltar toda, né? E aí vai continuar a corrupção, Petrolão, já está com o ministério quase todo pronto, né? Loteado por gente que já foi presa, inclusive. Já pensou um ministro de tornozeleira? Vamos pensar, né, povo? Terceira via. Não. Paulo Vidigal. Bom, você acabou de ouvir um discurso de um eleitor de um Bolsonaro raiz. Lamentavelmente, o que a gente vê é o tipo de discurso que sempre procura atacar, ofender. Isso é muito ruim para a democracia. Nosso país não quer mais esse tipo de discurso, não quer esse tipo de comportamento. Penso que os candidatos que vão se apresentar têm que apresentar proposta, uma coisa mais de alto nível, e não fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. É quase bestial mesmo. Mas, resumindo, sobre a questão da unidade do PSDB com o PT, nos partidos, todo mundo que sabe que em determinadas situações são feitas unidades de ação com determinado objetivo. Qual que é o objetivo aí, nesse caso? Trazer um partido centro-direita para a candidatura e tentar ganhar a eleição no primeiro voto. É o que me parece uma análise fria. Talvez tivesse, aos eleitores do Ciro aqui, né, talvez o Ciro lá na eleição passada tivesse tido uma postura diferente, e eu quero lembrar que é importante esse tipo de unidade de ação. Eu lembro a questão do Getúlio Vargas e do Luiz Carlos Prestes. O Getúlio Vargas tinha mandado a esposa, a Olga Prestes, Benário Prestes, para a Alemanha, ela tinha sido morta lá. O Prestes tinha ficado preso por ordem do Getúlio. Aí o Prestes fica livre e o Getúlio pede o apoio do Luiz Carlos Prestes. Aí o Luiz Carlos Prestes apoia o Getúlio Vargas. E o que disse o Prestes naquele momento? É que nós temos, nesse momento, disse ele, mais ou menos com essas palavras, que os interesses nacionais estavam acima dos interesses pessoais dele. Então, é um novo tipo de... Eu acho que bestial é comparar Getúlio, um estadista, com um ladrão como Lula, né? Isso que é bestial. Só deixando um comentário aqui... O comentário fala mais sobre você, Emerson. Tá bom? Você começou, né? Fala mais sobre você. Deixa eu falar uma coisa, Celestino. Tá, você falou da questão do Randolph, só para deixar registrado também que ficou solto, erro meu, né? Um dos partidos que o Alckmin tá cogitando entrar é o Rede Sustentabilidade, né?
é uma das O PSB. O PSB ele tá sem partido ainda, então assim, tudo está sendo articulado dentro da questão partidária e também dessa questão política. Você vai falar alguma coisa, Ângelo? Eu só queria acrescentar que o União Brasil, que nasce hoje, ele nasce da fusão do Democrata e do PSL. Isso. O Democrata aqui em Maringá é presidido por alguém? Alguém sabe quem? Não sei. Doutor Batista. Doutor Manuel Batista, cujo mandato vai até março. O PSL está sem comando. O PSL teve comando até dia 22 de dezembro. E era o então deputado Paulo Rogério do Carmo. Então a gente tem um partido enorme que está nascendo e vocês imaginam como vai ser a briga pelo comando do partido em cada rincão desse país.